Olá a todos, todas, todes, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, boa noite. É um prazer ter todos aqui conosco. Estamos aqui reunidas para esse encontro. Vou fazer as apresentações iniciais e logo começamos. Bom, eu sou Pompeia Tavares, eu estou como assistente de curadoria do programa. E estou aqui representando as outras curadoras, Valquíria Prates, que está aqui, e a Tainá Azeredo. O IA é uma instituição cultural sem fins lucrativos, localizada em Ouro Preto, Minas Gerais, fundada por Bel Gurgel há cerca de 10 anos, e responsável pela realização de uma ampla programação de arte contemporânea, envolvendo patrimônio, artes visuais e meio ambiente em projetos, programações, pesquisas, exposições e parcerias que têm como objetivo principal o fortalecimento de comunidades locais na região de Ouro Preto e Mariana. O programa de residências IA é um programa de pesquisa e formação em artes voltado aos processos de criação artística. Em 2022, estamos realizando 4 edições com a participação de 6 artistas em cada uma delas. O programa também investe na formação de professores e da comunidade escolar, e considera que as escolas são centro de difusão cultural. A atual edição selecionou 6 artistas por meio de um edital público, com a inscrição de mais de 500 pessoas em todo o Brasil, interessadas em investigar os sentidos da palavra extinção. Há cerca de um ano, estamos em intenso convívio de pesquisa com os artistas. Há cerca de um mês, parece um ano, mas é um mês, estamos em um intenso convívio de pesquisa com os artistas Adriano Machado, do Paisagens Móveis, com Bárbara Alice e Maria Vaz, Jorge Lopes, Sutane Hoffmann, Tiago Aguiar e Wala Capelobo. Hoje temos o nosso segundo encontro com convidados da Residência Extinção. O primeiro foi com o artista Frederico Felipe, que apresentou suas pesquisas e estratégias de criação. E para a segunda live, dentro do programa de residências artísticas, estamos recebendo a querida Cristine Greiner, professora livre docente do Departamento de Artes da PUC de São Paulo, diretora do Centro de Estudos Orientais e autora de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Cristine estuda, desde 2010, as políticas para a morte e a relação entre corpo e extinção. Lembrando que a palavra geradora do nosso programa do primeiro semestre é justamente extinção. O desafio de Cristine é reverter os estados de extrema vulnerabilidade em processos de criação a partir das fabulações. A Cristine segue em imersão com os artistas amanhã em um encontro de pesquisa. O objetivo dos encontros com os convidados é tornar públicas algumas das discussões e ações artísticas decorrentes do programa, como parte das atividades artísticas e formativas da instituição, voltadas a artistas, professores, educadores e estudantes interessados em processos de criação em artes. Por fim, é preciso dizer que o projeto é idealizado pelo IA, Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, realizado pelo Ministério do Turismo e conta com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Gerdau. Então, passo a palavra para a nossa querida Cristine. Bem-vinda mais uma vez, a gente está muito feliz em ter você aqui. Obrigada, Pompeia, obrigada, Val, que me convidou inicialmente, né? Finalmente, né, Val, a gente está fazendo alguma coisa junto. A gente conversa bastante tempo por causa de um outro projeto lá na Amazônia, e a Val trabalha com uma ex-aluna minha muito querida, dois ex-alunos, né, Tiago e Lia, e assim, agora finalmente a gente conseguiu fazer alguma coisa junto, estou muito feliz,
Eu já estive em Ouro Preto algumas vezes, tenho uns amigos na universidade também, então estou muito contente com esse convite. A Val me mandou também o material dos artistas que estão fazendo a residência, eu consegui dar uma xeretada, amanhã a gente vai conversar melhor. E, enfim, estou contente de estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma espécie de uma conversa, assim, não pensei, uma palestra, assim, uma conferência fechadona, porque eu sempre prefiro dar um tom mais de conversa, né? A Val e a Pompeia me disseram que é melhor vocês fazerem as perguntas mais no final, e então eu vou falar primeiro um pouco assim, compartilhar com vocês essas coisas que eu venho estudando. E aí vocês ficam à vontade depois, se tiverem vontade de fazer algum comentário ou de perguntar alguma coisa, né. O melhor era não precisar estudar isso que eu estudo, né. A gente ficaria bem feliz se fosse assim, desnecessário falar de extinção, de políticas para a morte, que são temas pesadíssimos, né, que a gente gostaria de viver numa vida que não fosse necessário conversar sobre isso. Não é o caso, né. Eu moro aqui em São Paulo, né, como a Pompeia me apresentou, trabalho na PUC já tem 22 anos, e onde eu moro em São Paulo é muito perto, assim, do centro da cidade. Então é uma região que foi se tornando cada vez mais vulnerável. Então essa questão, da extinção, das políticas para a morte, não é um tema para mim que é uma coisa só bibliográfica, sabe, de ficar lendo livros e autores que falam disso. Eu tenho lido muito, né, muitos autores que discutem as tais políticas para a morte, eu vou contar um pouquinho para vocês, mas eu queria, antes de mais nada, dizer que não é um assunto, assim, que me fascina teoricamente só. É porque onde eu moro, isso está colado em mim o tempo inteiro. Assim, quando eu saio na rua, a qualquer esquina que eu vou, não raramente tem uma população em situação de rua muito grande, nos últimos tempos maior do que nunca, né, é relativamente perto da Cracolândia também. Então, tem muitas questões que me mobilizaram a escrever sobre isso. Tenho também a conexão com muitos artistas, e nem todos moram aqui em São Paulo, né, eu costumo viajar bastante pelo Brasil, e esses artistas que são amigos e pesquisadores com quem eu aprendo muito e troco muito, também trabalham em situação de vulnerabilidade. Então, as minhas fontes, vamos dizer assim, de pesquisa, não são fontes que vêm de um lugar só, não vêm só da bibliografia acadêmica. Eu também gosto muito de literatura, gosto de cinema, então eu acho que é uma pesquisa que vai se alimentando de muitas linguagens também, não é uma coisa fechada só em debates conceituais. E há muito tempo que eu acredito com todas as minhas forças que não tem uma separação entre teoria e prática. Inclusive os autores que eu estudo entendem que a teoria também é uma forma de exercício. E isso é algo também que me move muito. Então, aprender a partir de exercícios diversos, que podem ser dança, performance, fotografia, artes visuais, tudo isso, faz parte um pouco das fontes da minha pesquisa, né. Então eu acho que, em primeiro lugar, é bom falar isso, porque, claro, eu vou contar um pouco para vocês agora das bibliografias que eu estou lendo, que são os autores que falam de extinção e que eu acho que é interessante a gente ler, porque isso é uma coisa também que eu sempre me pergunto e gosto de conversar sobre isso com os meus alunos. Tem um motivo pelo qual a gente estuda, e eu acho que a gente estuda sempre junto.
Mesmo quando a gente está lendo sozinho lá no quarto, lendo um livro, eu sinto que estou sempre estudando junto, porque estou mobilizada pelas questões dos meus colegas, amigos, alunos, tenho muitos alunos que são amigos. Então, essa chuva de perguntas é que mobiliza a gente. E eu acredito que a gente estuda para sobreviver, para a gente conseguir seguir vivendo. A gente não estuda para aprimorar uma prática discursiva, para falar palavras sofisticadas. Esse não é o motivo pelo qual a gente estuda. A gente estuda porque o estudo ajuda a gente a seguir vivendo com vitalidade, pensando na pesquisa como uma criação. Então, acho que esses são alguns pontos de partida. E a Pompeia falou que eu estou estudando essas questões da extinção, né, da morte, numa tentativa de pensar como, a partir desses estados de extrema vulnerabilidade, quando parece assim que já deu tudo errado, como é que a gente faz para transformar isso num estado de criação? Os artistas que mais me mobilizam nos últimos tempos são esses que justamente encontraram um caminho para fazer isso. Não em função de nenhum tipo de utopia, de idealismo, não nesse sentido, mas no sentido de conseguir projetar mundos possíveis. Porque eu acho que a arte, diferente da política, né, do serviço social, né, a arte não soluciona nada, a gente não tem condição de solucionar nada. O que a gente faz é essa projeção de possibilidades. E quando as pessoas conseguem perceber que tem uma trilha, talvez, que não foi testada ainda, isso pode abrir um caminho, um processo de criação. Porque a experiência artística não aposta em soluções. Não é isso que acontece. É que a gente, com a arte, assim como com a filosofia, a gente vai fazendo esse exercício de propor perguntas, de propor questões. E conforme as perguntas mudam, o nosso caminho também muda. A gente começa a pensar em outras coisas. Às vezes, dentro de um mesmo assunto, você testa uma outra perspectiva. Então, esse é que é o nosso trabalho, e eu acho que até entre nós aqui, pelo que a Val e a Pompeia me falaram antes, talvez tenham pessoas que são professores também, ou que são estudantes, ou que são artistas, e a gente tem uma coisa em comum, que é essa potência de criar perguntas, de não se conformar com aquilo que está dado, de pensar em outras possibilidades. Então, esse é um pouco o caminho que eu venho trilhando nessa minha trajetória aí de professora, e que eu sempre gostei de me colocar muito em risco também. Acho que talvez tenha sido por isso que eu comecei a fazer essa pesquisa com o Japão também, que é uma pesquisa longa na minha vida, e que, claro, tinha motivos familiares também, porque eu sou mestiça, mas tinha muito também essa questão de se expor para uma alteridade, que é uma alteridade mesmo, assim, radicalizada, um outro modo de se movimentar, um outro modo de pensar, outra concepção de corpo, outra concepção de arte. Então, eu acho interessante. É assim, se abrir para uma alteridade, para o desconhecido, para alguma coisa que não é aquilo que você já conhece e já se sente confortável, né? Isso pode implicar num conflito, num confronto, num questionamento, inclusive, de identidade. Mas eu acho muito bom, acho muito interessante. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês essa rota que eu fiz para estudar extinção. Eu pensei assim, olha, 3 momentos. Então, eu vou contar um pouquinho
de alguns autores, não vou ficar falando milhões de nomes para não ficar chato, e tem alguns que provavelmente vocês já ouviram falar, se não ouviram, depois vocês podem perguntar, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho essa rota dos estudos, aí eu vou falar de uma questão que é importante, me parece, e que se refere ao corpo. Então, essa questão da morte, extinção, a alteridade e corpo. E no final eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da fabulação, então são esses 3 momentos que eu pensei em organizar minha fala, porque a operação fabulatória me parece que é uma estratégia interessante para ajudar nessa tal transformação aí, ou nessa metamorfose de tudo que é morte poder ser também vida. Então, aí eu fecho a minha fala e vocês me dizem aí se querem perguntar alguma coisa, tá bom? Então, assim, para falar das bibliografias, tem uns termos assim que começaram a ser usados para descrever o que são essas políticas para a morte, né? Então, assim, acho que talvez boa parte de vocês já ouviu falar no Foucault, né, que é um autor importante, porque o Foucault, ele dedicou assim praticamente toda a sua obra para pensar a questão das relações de poder. E, quando a gente fala hoje, vocês vão ver um montão de gente fala num negócio chamado biopolítica, né. Quem ressignificou esse termo foi justamente o Foucault, porque inicialmente essa palavra apareceu ali em meio ao nazismo. E a questão da biopolítica não era entendida desse jeito que o Foucault vai falar, mas era entendido como uma questão, muito colada nessa ideia de eugenia, né, que significa um certo determinismo biológico, uma coisa de uma raça que é superior a outras, e que todo o resto só merece a extinção. Que a gente sabe que foi o que norteou em grande parte todo esse movimento, né, do nazismo e outros movimentos também aparentados com o nazismo e que acreditam de fato que algumas pessoas valem mais do que outras e que algumas pessoas sequer podem ser consideradas pessoas. E a partir do momento que elas não são mais consideradas pessoas, o que acontece é que elas podem ser extintas, sem nenhuma penalidade, né. Então, o Foucault, ele começou a estudar um pouco isso, ele estudou muitas coisas, né, o tema principal dele era o poder, então ele pensou primeiro o poder soberano ali dos estados modernos, depois ele estudou o poder relacionado a instituições, né, então ele estudou várias instituições, como a escola, a a clínica, né, os sanatórios, a prisão, e depois ele começou a estudar as questões da microfísica do poder, porque ele diz: "O poder, ele não se expressa apenas como o poder do Estado, soberano, centralizado, nem só nas instituições, mas ele também se dá nas relações interpessoais". E aí ele chegou na questão da sexualidade, que ele vai estudar durante, vários anos da vida dele, é o período final ali da pesquisa do Foucault, é a sexualidade, a coragem da verdade, são vários cursos que ele deu sobre isso, sempre girando em torno da questão do poder. Quando a gente estuda poder, a gente estuda a questão da subserviência, e o Foucault foi uma pessoa que contou para a gente que mesmo quando um sujeito está vivendo numa situação de extrema subserviência, ainda assim ele se constrói como sujeito. Então, ele trabalhou bastante isso, e tem muitos autores que a gente lê hoje que se inspiraram no Foucault, porque ele falou de muitos temas, falou das práticas discursivas. Então, por exemplo,
uns caras que estudaram assim colonialismo, orientalismo, como Edward Said, Homi Bhabha, todos eles leram Foucault primeiro, porque o Foucault dizia, tem uma relação de poder que ela se faz sempre sentir no corpo, mas às vezes ela se organiza na forma de uma prática discursiva. E não só, por exemplo, quando um cara está espancando o outro, ou está prendendo o outro, porque é absolutamente ofensivo também dizer certas coisas. Isso abriu todo um leque de pesquisas, né? Aí eu falei que não ia falar muito nome, o pior que eu acabo falando. Vocês me perdoem. Mas, assim, ficam as pistas aí para vocês, tá? Então, e tem muita gente que vocês provavelmente já conhecem. Então, por exemplo, um cara chamado John Austin, ele escreveu um livro em 60, chamado assim, Como Fazer Coisas com Palavras. E ele começa a dizer isso, que uma palavra pode ser extremamente ofensiva, não precisa ser um tapa na cara. E quem vai ler o Austin depois, entre as milhões de pessoas que leram ele, é, por exemplo, uma Judith Butler, que vai discutir as questões de gênero que são tão caras a nós hoje. Então, a Butler, ela vai ler o Foucault, vai ler o Austin, mais um montão de gente, para falar como a palavra, ela também tem poder. Né? O Austin começou a falar nessas questões que hoje em dia a gente conversa como lugar de fala, né? E assim, como uma palavra pode ser uma chicotada também. E também pode levar à extinção. Então, tem uma parte da pesquisa importante ali com o Foucault. Um outro autor que eu gosto muito, de várias coisas que ele fala, é o Giorgio Agamben. Ele usou um termo até para falar um certo tipo de biopolítica que ele vai chamar de tanatopolítica, que é justamente a política para a morte. Porque no caso do Foucault, ele usava biopolítica, tanto para falar nas políticas para a vida, como nas políticas para a morte. Depois foram surgindo outras terminologias, como, por exemplo, biopoder, né? O Agamben, ele vai falar de tanatopolítica, tomando como ponto de partida os campos de concentração, os campos de extermínio. Então, ele tem um montão de discussões também na obra dele, mas uma questão que ele fala, por exemplo, está ligada a uma figura do direito romano chamada homo sacer. O homo sacer era uma figura que estava lá na legislação romana e que ele era matável e insacrificável. E por que o Agamben foi estudar esse negócio? Porque ele falou assim, a gente pensa que essa figura do homo sacer estava lá no direito romano, mas ela está ao nosso redor o tempo todo. Então, quando a gente pensa assim, uma pessoa que leva tiros na periferia de São Paulo, no Morro, no Rio, onde vocês quiserem, e essa pessoa é morta e é enterrada como indigente, ou mesmo que tenha nome, mas o seu assassino não é penalizado, essa pessoa é tratada como um homo sacer, que é uma vida matável. Então, o Agamben diz, era uma figura do direito romano, mas é como se ela se deslocasse de lá e esse precedente está aberto e ele vai acontecer no nosso cotidiano. Assim como o campo de concentração tinha uma situação específica ali na época da guerra, mas entendido como um estado de exceção, ele vai dizer, tem vários lugares das cidades que também podem ser lidos como estados de exceção, mesmo que não sejam juridicamente um estado de exceção. Porque o estado de exceção também é uma categoria jurídica, é quando um país, por exemplo, invade o outro e anula a Constituição daquele país e começa a cuidar dos ordenamentos. Então, juridicamente, não é dizer, no Brasil tem estado de exceção. Está errado falar isso, porque a gente não está vivendo um estado de exceção.
No entanto, em alguns locais, das grandes cidades principalmente, mas não só, existem lugares onde a política para a morte é soberana, e ela deixa de ser exceção para se tornar a regra. Então essa é uma das questões que o Agamben discute e que me impressionou muito, porque eu achei uma coisa muito acertada. Eu reconheço isso, não é lá na Itália onde ele está, mas é aqui onde a gente vive, né. E tem várias coisas na obra dele que ele fala. Um outro negócio que sempre me chamou atenção, porque também faz muito sentido no contexto que a gente vive, ele fala de uma operação de inclusão para exclusão. Então ele diz: algumas vezes, algumas categorias ou algumas pessoas são incluídas dentro de um sistema, mas o único objetivo, elas são incluídas para serem excluídas. Então não é que elas são incluídas de verdade, para fazer parte daquela comunidade. Eu estou dando um curso agora lá na PUC esse semestre, que fala das desordens do desejo e de um negócio que eu tenho lido muita coisa sobre isso, que se chama cripistemologia, que essa cripistemologia começou com alguns autores escrevendo que eram, por exemplo, autores que tinham algum tipo de dificuldade física, assim, eram cadeirantes ou tinham alguma doença autoimune. E aí eles começaram a escrever dizendo que o fato de ter essa singularidade corporal ou uma neurodiversidade, isso não era uma falha, um troço que deu errado lá, mas isso poderia ser também a ignição para um processo de conhecimento. Então eles começaram a conversar muito sobre isso. E por conta dessas discussões que eu tenho feito, tem muitas pessoas que têm de fato algum traço, começaram a me procurar e ler coisas. Eu escrevi um texto sobre fabulações da dor, que eu li muito essas bibliografias e esses testemunhos. E aí eu comecei a checar que essa sacada do Agamben estava bem correta. Por exemplo, uma aluna minha que tem uma filha que, ela tem muita dificuldade de locomoção, ela conseguiu um emprego numa empresa que tinha cotas para deficientes. Só que colocaram essa moça num quartinho lá no fundo, onde ninguém olhava para ela e ela não olhava para ninguém. Então, esse é o típico exemplo da inclusão para exclusão. Então ela foi incluída, mas ela só foi incluída para ser, mais uma vez, excluída, né. Então essa é uma outra sacada do Agamben, que eu acho interessante, assim, os livros dele, eles variam, assim, tem uns que são muito chatos de ler, porque tem um vocabulário difícil, assim, ele cita um montão de gente, às vezes não dá a fonte, a gente tem que ficar procurando, dá uma trabalheira. E ele tem alguns livros que são muito poéticos, que, assim, parece que é uma outra faceta dele, assim. Por exemplo, tem um livro que ele escreveu sobre comunidade, que é um livro muito bonito, muito poético, quase não tem citação. Então é um autor que me interessa, assim, não é tudo que ele fala que eu concordo, mas tem muita coisa que ele diz que me parece muito relevante. Assim como o Foucault e esses outros que eu mencionei. Aí vou dizer mais um negócio para vocês que eu acho importante também. A gente fica lendo essas bibliografias estrangeiras e alguns autores eu acho que a gente tem que ler mesmo, porque eles tiveram algumas sacadas, que são sacadas políticas, que abriram um caminho. No entanto, eles estavam falando de um outro contexto. Tem muitos que estavam ali na Europa, franceses, italianos, sei lá. E a gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz a leitura desses caras. Até, olha, por exemplo, o próximo que eu vou mencionar, que é o Achille Mbembe, né, que é um autor camaronês, fala sobre escravidão, fala sobre as questões da negritude, mas assim, a gente
nunca pode perder de vista a nossa singularidade, de que contexto que a gente está olhando. Então, eu não acho que a gente tem que deixar de lado essa bibliografia. Porque isso, eles abriram muitos caminhos epistemológicos e é importante para a gente conhecer esses exercícios. Mas a gente não pode ler e repetir como se a gente estivesse falando com a voz do outro. Então, a gente não pode ter essa leitura colonizada dessas bibliografias. É muito importante a gente fazer esse processo de tradução. Aí eu vou contar para vocês que quando eu comecei a fazer o mestrado, né, eu comecei a fazer o mestrado na PUC mesmo, há muitos anos atrás. E eu tive aula com um professor que ele foi muito marcante para mim, que ele era poeta, semioticista, tradutor, que era o Haroldo de Campos. A gente até, a Pompeia falou, né, que eu dirijo lá o Centro de Estudos Orientais, nós criamos juntos esse centro. Porque o Haroldo usava um termo que até hoje eu acho que faz muito sentido para mim, que ele usava o termo transcriação. Então ele falava assim, como ele era tradutor também, né, e poeta, ele falava: "Não é possível a gente traduzir um poema, porque quando a gente vai traduzir um poema, a gente, na verdade, vai criar um outro poema. Não adianta a gente ficar olhando o significado no dicionário daquelas palavras, que não vai dar nada certo nessa tradução. Então a gente precisa entender qual é a melhor palavra, com a sonoridade, com o ritmo da nossa língua, para onde a gente está traduzindo. Então, por isso que ele dizia que era uma transcriação. E eu acho que essa estratégia do Haroldo, na verdade, ela vale para tudo, não é só para tradução de poemas. Então, quando a gente lê o Foucault, a gente vai transcriar o Foucault para o nosso contexto. Não é que a gente vai inventar um troço em cima do Foucault que não tem nada a ver com ele. A gente vai sim se aproximar da lógica operativa do Foucault, mas pensando nas nossas questões. Mesmo no caso do Mbembe, né, que está falando ali do continente africano, que tem um contexto que tem um impacto grande para a gente aqui no Brasil, só que é diferente também ele falar de lá e a gente falar de cá. É diferente eu falar desse assunto, que sou uma mulher branca, e uma pessoa negra ler e discutir esse assunto. Isso não significa que eu não tenho o direito de ler o Achille Mbembe e de falar sobre escravidão, porque eu acho que todo mundo tem que falar de escravidão. O que não dá certo é querer falar em nome do outro. Então, essa é uma questão importante também para os nossos estudos e para as nossas leituras. E eu tenho pensado muito nisso, porque como eu faço essa pesquisa, por exemplo, com o Japão, eu tinha uma avó japonesa, mas eu não sou japonesa. O meu pai é chinês, mas eu não sou asiática, eu já sou misturada. Isso me autoriza a falar de alguma coisa? Eu acho que é pouco importante a autorização, porque o que vale é que discutir orientalismo, colonialismo, subserviência, poder e escravidão é dever de todos nós. É por isso que a gente está aqui pensando extinção também, né? E eu não estou falando da extinção só em função desse problema gravíssimo de raça, porque extinção, por exemplo, tem muito a ver com a questão de gênero. Vocês sabem perfeitamente que o Brasil é um dos países que mais mata transexuais. Então, o feminicídio também é enorme entre nós. Então, tem muitas questões que estão ligadas à extinção e a gente não consegue encaixotar, falar é só esse assunto, é aquele assunto, é o outro assunto. Né? Então, assim, por isso que eu acho que a leitura desses autores que encontraram uma lógica operativa para lidar com isso
me parece sempre muito interessante, né. Então, por exemplo, o Mbembe, ele tem esse ensaio que talvez alguns de vocês tenham lido, que se chama Necropolítica. Ele questionou muito o trabalho do Agamben, porque ele diz que o Agamben coloca como ponto de partida das discussões, como paradigma, é isso mesmo que ele diz, um paradigma, o campo de extermínio, né, campo de concentração. Mas a sombra do Mbembe, ela é crepuscular, ela chega mais longe. E ele diz: tem a plantation e a escravidão. E isso é muito antes dos campos de concentração da guerra. Então, não é para minimizar o que aconteceu lá, mas a gente precisa ficar atento que tem outra coisa acontecendo mais distante, né. Assim como a gente poderia pensar também no colonialismo com a extinção indígena. Então, tem outras questões importantíssimas também para discutir isso. E no último livro dele, que é um livro que se chama Brutalismo, ele começou a falar uma outra coisa também. Além da necropolítica, ele começou a falar em termopolítica, porque ele diz: tem uma combustão lenta que o brutalismo alimenta. E nessa combustão lenta, a gente vai se queimando, porque o que acontece? O problema do extrativismo é que, além do extrativismo das riquezas naturais, né, de tudo isso que a gente começou a estudar há algum tempo, existe um extrativismo de subjetividade, uma gastança das pessoas. E quem falou disso foi um outro autor que se chama Georges Bataille e que todos esses que eu mencionei leram. Porque o Bataille, ele começou a falar disso ali, escreveu um livro em 67, onde ele começou a falar dessa questão do excesso e da gastança. E ele falou: o que o poder faz é gastar, e gasta tudo em excesso. Mas é uma gastança improdutiva. Então não é, por exemplo, aquela coisa que a gente fala assim: "Ai, nossa, eu fui fazer compra, gastei muito mais do que eu devia e comprei isso, comprei aquilo, comprei um presente, não sei o quê". Não é essa gastança que o Bataille está falando. Ele está falando numa gastança que é gastança de subjetividade. Então, é quando eu vou falar um negócio agora que vocês vão saber do que eu estou falando. Olha, agora mesmo nesse momento aí que a gente ficou todo mundo enfurnado, né, por causa dessa crise sanitária aí da covid que a gente passou, vocês não perceberam a quantidade de pessoas deprimidas, quantidade de pessoas que perderam tanta coisa e que não sabiam nem mais como é que iam fazer para sobreviver? Esse tipo de tensão, esse tipo de situação que a gente vive de muita pressão, e vocês viram que também os assassinatos em família aumentaram muito, a violência contra a mulher, várias coisas. Então são situações onde o que se gasta é aquilo que nos singulariza como pessoa. Eu estou usando esse termo subjetividade, é um extrativismo de subjetividade. E o Jorge Bataille, ele era muito interessado nessas questões da morte, do erotismo, das relações, de subserviência também. Ele, era o que ele estudava, ele gostava de estudar essas coisas e, enfim, é um outro autor que tem uma obra gigante, importantíssima. E ele vai falar, por exemplo, sobre 2 termos que também reverberam até hoje com a gente. Um é o informe e o outro é o abjeto. Então ele vai dizer que o informe é aquilo que não tem uma forma dada a priori. E o abjeto é aquilo que normalmente a gente descarta.
Então ele falava assim: "O que que é um objeto? O objeto pode ser um escarro, pode ser um vômito, mas no contexto urbano e social, pessoas também podem ser objetos. Pessoas também podem ser informes. E isso tem muito a ver com o tema da nossa conversa sobre extinção. Então, ele também é um autor que eu acho que é interessante a gente falar. E aí eu vou até indicar para vocês, tem uma amiga minha que ela foi professora da PUC muito tempo, agora ela está na USP, ela trabalha mais com literatura. Ela se chama Eliane Robert Moraes. E a tese de doutorado dela se chama O Corpo Impossível. Foi uma tese que muito amparada por essas discussões do Bataille, e Marquês de Sade, e outros grandes nomes que discutiram essa crise profunda da figura humana. O que que acontece quando o humano deixa de parecer humano? Então eu, indico para vocês esse livro, para quem se interessa por essas coisas. Ela escreve super bem, tem uns exemplos maravilhosos. Então ela fala principalmente de literatura, mas vai abrindo muitos caminhos nisso, né. Outro autor que também se interessou muito por esses filósofos que eu estava mencionando, principalmente o Foucault e um que eu não falei ainda, que é o Deleuze. É esse meu amigo japonês, que é um filósofo japonês, chamado Kunichi Uno. Eu traduzi alguns livros dele, o primeiro se chamava Gênese de um Corpo Desconhecido, que é um conjunto de ensaios que ele escreveu sobre assuntos variados. Então, assim, ele tem um ensaio sobre o Nijinsky, que é esse grande dançarino. Ele escreveu um ensaio sobre o Jean Genet, que é um escritor importante, né. Ele escreveu sobre os amigos dele do Butô, porque ele era muito amigo do Tatsumi Hidikata e do Min Tanaka. E ele escreveu sobre esse que é, assim, o grande ativador da pesquisa de Kunichi, que é Antonin Artaud. Então, eu traduzi esse livro dele, depois traduzi um que ele escreveu sobre o Hidikata, que se chama Hidikata Tatsumi, Pensar o Corpo Esgotado, e agora vou aproveitar e fazer propaganda, acabei de traduzir o que foi o primeiro dele, que foi a tese de doutorado que ele fez com o Deleuze, mas que ele reescreveu, chamado Artaud, Pensamento e Corpo. Vai ser lançado aqui em São Paulo dia 15 de maio, lá no pavilhão japonês do Ibirapuera. O que que tem no o Kunichi, ele parte, não vou ficar falando um montão de coisa de Kunichi, porque aí a gente já abre outros caminhos, faz um pouco de bagunça aqui na nossa fala. Mas tem uma coisa importante que ele fala, que tem, assim, bastante a ver com esse tema da extinção, porque o Kunichi, ele pensa a relação da catástrofe com a criação. Então, como é que a catástrofe e a criação, que parecem duas coisas absolutamente opostas, como é que elas podem alimentar uma a outra? Então, esse é um ponto de partida importante para ele, por isso que ele está olhando para essas pessoas que eu mencionei. Então, um Nijinsky, que a princípio estava lá num contexto de balé, né, de balé moderno. O balé, até então, era reconhecido, assim, como um modelo dado a priori, coreografias dadas a priori, um corpo ultra disciplinado. E o Nijinsky, que era um bailarino incrível, ele chega lá, nos balés russos, e ele começa a subverter, a intoxicar essa disciplinarização do balé, né. O Jean Genet já era mais, assim, da marginalia mesmo, né, ele vai escrever boa parte da obra dele na prisão. Mas ele fala uma coisa incrível também, ele diz: "As pessoas podem me roubar o espaço, porque eu estou aqui confinado numa cela, mas elas não podem me roubar o tempo".
Então, é com base nessa não disciplinarização e não acorrentamento do tempo que ele vai criar a obra dele. E o Kunitz vai gostar também da nossa Clarice Lispector, que é uma autora também bastante traduzida no Japão e que entra nessa sintonia fina com esses autores que ele vai considerar como os partidários da vida singular do corpo. E o Artaud é um ponto de partida. Eu fiquei pensando muito nesse negócio, falei: "Gente, tanta gente já falou do Artaud, né". Aqui no Brasil mesmo, né, tem pesquisadores que escreveram sobre o Artaud, tem a Ana Kiefer, que é uma professora incrível lá do Rio, o Cassiano Quirici, que trabalhou comigo na PUC, agora está na Unicamp. Tanta gente, né, assim, não dá nem para o Felipe Monteiro, que é um pesquisador lá da Bahia, que criou ali um grupo de discussões de Artaud, que tem um monte de gente. Eu falei: "Será, né, traduzir o esse livro do Kunitz, assim?". Mas o Kunitz tem uma perspectiva outra, porque a perspectiva dele do Artaud, embora ele tenha escrito essa tese em Paris e orientado pelo Deleuze, ele tem uma perspectiva que pensa uma outra concepção de corpo, que é essa concepção de corpo que está em fluxo ali no Japão e no Butô, porque ele fala, o Artaud dele é totalmente contaminado pelo Butô, especialmente pelo Min Tanaka, que é esse dançarino incrível, que o Min Tanaka não nos ouça, porque nos últimos tempos ele proibiu todo mundo de falar que ele dança Butô. A última vez que ele apresentou aqui em São Paulo, no Sesc, ele colocou isso daí em contrato, que se alguém falasse que era espetáculo de Butô, ele não ia dançar. E aí eu perguntei para ele, até o Kunitz estava aqui também, perguntei para ele, falei assim, mas por quê, né? O que aconteceu? E aí ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que o Butô é incompatível com o neoliberalismo. Então, fazer Butô nesse circuito internacional questiona os próprios princípios do Butô. Claro que nem todo mundo concorda com isso, tem gente fazendo Butô no mundo inteiro. Eu mesmo participei de um projeto que foi organizado por 2 professores americanos lá, que eles fizeram um livro todo chique, da The Routledge Collection of Butô, e tinha gente de todo mundo, da América Latina, América do Norte, Europa, um monte de gente falando de Butô. Mas essa radicalidade do Min tem uma coisa interessante aí, que tem a ver com até que ponto a arte não pode ser inofensiva, mas a experiência artística precisa manter uma guarda alta, subversiva. Especialmente quando a conexão é com esse tipo de experiência radical como o Butô, né. Então, é um outro jeito de criar indagações e subversões e colocar questões políticas, porque esse também é um aspecto. Eu estou falando para vocês, né, de vários autores teóricos, e a gente não pode imaginar que a arte é uma ilustração da discussão filosófica, porque não é. Então, uma obra de arte, seja ela uma obra de arte visual, um processo de criação coreográfica, uma performance, é também um modo de colocar questões, de propor caminhos, e não só de ilustrar o que está escrito no meio acadêmico. Então essa é uma questão também importante, assim, para a gente pensar. Então, sei lá, é um negócio aí que também me mobiliza pensar nisso. Bom, gente do céu, quase 8 horas. Deixa eu mudar de assunto um pouco, senão eu só vou falar disso. Eu falei para vocês que ia falar do corpo também. Eu vou falar assim, vou falar de uma coisa do corpo, porque nessa discussão da extinção aparece muito 2 palavras. Uma é zumbi e a outra é fantasma. Isso aparece, assim, muito. Então, o zumbi, por exemplo,
tem um autor que escreveu um livro chamado A Cultura da Morte. O nome dele é Benjamin Noyes. Ele estudou lá, falou do Foucault, do Agamben, não sei o que lá, e falou de outras pessoas também, falou do Baudrillard, falou de um monte de gente. E ele diz assim: é curioso como algumas experiências trazem essa discussão do zumbi. Não sei se vocês lembram de um filme antigo do Jorge Romero, que era A Volta dos Mortos-Vivos. E que esses mortos-vivos, eles invadiam um shopping center. E aí ele diz assim: essa cena desses mortos-vivos ou zumbis invadindo um shopping center faz a gente pensar em alguma coisa. Será que quando a gente está consumido pelo consumo, a gente também vira um pouco zumbi? Então ele se colocava essa questão. O Agamben, ele pensa um zumbi num outro contexto, que ali no campo de concentração, as pessoas que eram chamadas de muçulmanos, porque eles estavam vivendo no limite da fome e da precariedade do corpo. Não conseguiam pensar em nada diferente a não ser a fome. E de novo ele diz: isso não aconteceu só no campo de concentração, isso acontece do lado da nossa casa. Então, assim, esse estado de vulnerabilidade radical faz a pessoa estar vivendo como um zumbi. E aí tem um neurologista chamado David Chalmers, que ele vai dizer que a diferença entre o zumbi e o ser humano não é que o zumbi deixa de ser humano, é que o zumbi não tem consciência e o ser humano tem. Isso daí rolou assim um pano para manga, um monte de gente discutiu esse negócio. E, na verdade, a pessoa que discute esses diferentes estados de consciência e que discute, inclusive, o que é o self, o que é o si mesmo, nessa situação de precariedade e vulnerabilidade, é um cara que eu gosto de ler as coisas dele, ele se chama Antônio Damasio. O último livro que foi publicado aqui no Brasil dele se chama Estranha Ordem das Coisas. E ele diz: não tem ninguém que não tem consciência. O que acontece é que o processo de consciência, ele não é monolítico, assim, consciente e inconsciente, como se falava antigamente. Assim como o inconsciente também não é algo só reprimido, mas o inconsciente também produz conhecimento. E aí ele diz um negócio que é muito legal, que ele fala assim, que o nosso cérebro, ele é um cartógrafo. O que ele faz são mapas e cartografias. E o tempo inteiro ele vai cartografando as coisas que acontecem no nosso organismo, o modo como nos sentimos afetados por essas transformações, o modo como a gente se relaciona com o que está fora da gente, incluindo ambientes, pessoas, objetos. E é essa cartografia dinâmica que o tempo inteiro vai mudando, é isso que constitui os nossos estados de consciência. É isso também que constitui a nossa memória. Que a memória não é um armazenamento de coisas prontas, mas a gente pode pensar nessa metáfora do mapa que funciona super bem. Porque o mapa, ele tem uma plasticidade, ele vai mudando. Então, tem entradas, por exemplo, de informações que desestabilizam aquele mapa e ele vai virando outro. Se a gente não falar desse ponto de vista mais técnico e pensar na nossa intuição, naquilo que a gente sabe no nosso dia a dia, a gente sabe que toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra imaginando. A gente nunca lembra da coisa tal e qual. Então, se vocês têm, por exemplo, assim, um irmão, uma irmã que viveu uma mesma situação, ou um amigo de infância, você vai conversar e você fala assim: "Ah, você lembra daquele dia?" Cada um vai contar uma história. Então pode ter coisas em comum, mas a memória é sempre imaginativa, né. Então, como é que a gente inventa
num estado muito vulnerável, um mapa fictício que faz a gente encontrar vida onde quase não existe mais. O Damásio, ele dá o nome disso de homeostase, porque ele diz: a homeostase é a insistência em viver. Ele é um leitor, assim, muito apaixonado do Spinoza. E na obra do Spinoza, esse esforço para a vida se chamava conatus, né. Aí eu comecei a pensar, e acho que em todas as línguas tem alguma coisa relacionada a isso, mesmo que não seja exatamente igual. Então, por exemplo, assim, em japonês tem um termo que chama ikigai, que é a razão de viver, né. Virou até, gente, vocês não, por favor, não entram nessa onda, tá. Agora tá cheio de livro de autoajuda chamado ikigai. É bobajada isso daí, hein. Tem mais a ver com o Spinoza e com o Damasio, porque vocês sabem que tudo que é oriental é capturado no mercado e vira autoajuda, né. Tem que tomar um cuidado danado com esse negócio. Bom, isso é só um parêntese. Então o que que acontece? Eu não vou entrar, lógico, a gente não tem nem tempo e talvez vocês não tenham nem interesse da gente ficar conversando sobre essas coisas, de como o conhecimento se processa no corpo, a memória, a percepção, a cognição, mas eu adoro ler essas coisas, então, assim, faz muito tempo que eu estudo esse negócio. E, o que eu acho que se relaciona com a nossa questão aqui, é justamente isso que a Pompeia falou lá atrás, que é assim: como é que a gente consegue reverter, sabe, transcriar um estado de extrema vulnerabilidade? É a imaginação. É a imaginação, não precisa necessariamente ser uma experiência artística, porque a imaginação é mais do que a arte. Porque mesmo as pessoas que não são artistas imaginam, projetam, fabulam, né. Então o Damásio conta pra gente, o próprio organismo tem uns mecanismos assim. Então, por exemplo, você foi gravemente ferido, atacado, assim, gravemente ferido. Só que você precisa encontrar forças para sair correndo, porque senão você não vai ser gravemente ferido, você vai efetivamente morrer. O que que o organismo faz? Ele solta adrenalina, e a adrenalina cria mapas fictícios no cérebro, e você acredita que você pode sair correndo, e você vai. Entre os artistas que estão aqui, todo mundo já pode ter vivido uma experiência assim. Você está com febre, está ferrado, está doentíssimo, mas você tem que subir no palco. A hora que você sobe, gente, adrenalina, mapa fictício. Esses mapas fictícios, eles funcionam com a química do corpo ou com a química que vem de fora do corpo, com o uso de drogas, de chás, de substâncias alucinógenas, que também criam esses mapas fictícios, né. Então, a gente tem essa possibilidade que ela pode funcionar com uma intoxicação química de fora ou de dentro do organismo, e a imaginação também é tóxica, no bom sentido, às vezes no mal. A doença somática é absolutamente real. A gente tem esse costume estranho, né, vocês já devem ter se deparado com isso, alguém diz assim: "Não gente, mas o fulano não tem nada, é tudo psicológico". Só que gente, o psicológico é absolutamente real, e as pessoas inclusive morrem disso. Eu tive a oportunidade de orientar 2 pesquisas sobre anorexia, e tive um caso de anorexia na minha família. A anorexia é um exemplo de um mapa falso. Só que esse mapa falso, corporalmente ele é verdadeiro. E é por isso que a gente não pode, quando a gente fala isso, é psicológico, não é nada, sem querer a gente está aderindo à lógica cartesiana, de que
a res cogita é mais importante que a res extensa, e que o corpo é menos do que tudo, é menos importante. Só que o psicológico e o corpo não estão separados, porque eles emergem do mesmo sistema. Então, quanto à questão imaginativa, que pode ser para nos salvar, essa questão imaginativa pode ser também para nos extinguir. E num caso ou no outro, é absolutamente real. Tá indo, gente? Porque agora eu queria começar a falar da fabulação pra gente, né, foi um pedido aí essa história da fabulação também, não quero deixar de falar. E aí eu vou parar para vocês, enfim, perguntarem, conversarem, ver o que que vocês querem falar. Essa esse termo aí de fabulação, ai, tô com sede, deixa eu beber um pouquinho. Esse termo fabulação, ele é mais conhecido, assim, na literatura, né, então fabular é contar uma história, é narrar uma ficção. Então ele sempre foi muito ligado a essa questão do falso, de alguma maneira ligado ao falso. Essa conversa que eu estava tendo com vocês sobre memória, que a memória é sempre imaginativa, uma das primeiras pessoas que começou a falar nisso foi o Bergson, um filósofo que falou sobre tempo e memória. E aí ele dizia que tinha um nexo criativo entre o tempo e a memória. Então, essa questão da fabulação, durante muito tempo, ela ficou nesse território, das ficções literárias, né, do contar melodramas, ficou nesse ambiente. Mas já faz algumas décadas que essa discussão se politizou. Então, por exemplo, eu gostei muito de um livro escrito por um autor chamado Otávio Nyong'o, e ele deu o título do livro dele Afrofabulações. E o Otávio, aí ele fez até eu fiquei com uma pena, porque um ano antes dele publicar esse livro, eu tinha publicado um livro que se chamava Fabulações do Corpo Japonês e seus microativismos. E eu não conhecia o Otávio. Um ano depois, porque eu publiquei em 2017, em 2018, saiu esse livro dele, Afrofabulações. E quando eu li, eu fiquei encantada, porque eu falei: "Nossa, nós estamos falando de exemplos diferentes, mas a gente está super sintonizado para pensar essa questão da fabulação como uma operação". E aí eu cheguei até a escrever para ele, andei conversando com ele, porque eu gostei muito desse livro, né. E aí ele diz umas coisas assim, olha, ele, fala que tem um aparecimento fabulatório de um mundo que não foi feito para sobreviver. Então, a afrofabulação poderia ser reconhecida como o reaparecimento daquilo que nunca quis ou nunca pôde aparecer, algo que estivesse abaixo das formas de representação. Fiquei intrigada com esse negócio, eu falei: "Como assim abaixo das formas de representação, né, que será que quer dizer isso?". E aí ele diz assim, que a fabulação, ela não tem a ver com a mentira, ou com o falso, do modo, por exemplo, como a gente fala do falso hoje. Porque eu não sei o que que vocês pensam, mas assim, quando a gente fala falso, é muito rápido para a gente pensar em fake news, por exemplo. Em pensar como a gente se sente enganado o tempo inteiro, né, com tantas mentiras que vão contando para a gente, principalmente nesse contexto político. E aí o Távia diz assim, que fabular significa expor uma relação entre verdade e mentira em outros sentidos, que não é só na subserviência aos juízos morais e ideologias, que é o caso, por exemplo, das fake news, né. Então, a concepção dele de fabulação, ele estudou várias pessoas para chegar nisso. Uma é uma autora, gente, incrível, chamada Saidiya Hartman. A Saidiya Hartman,
é uma professora negra, ativista, que dá aula lá nos Estados Unidos, e que agora, recentemente, que os livros dela estão começando a ser traduzidos em português. Até recomendo para vocês, porque é muito, muito legal o trabalho dela. E a Saidia, ela falava numa coisa de fabulação crítica. E uma outra autora também que ele cita é a Donna Haraway, que talvez vocês já tenham ouvido falar, ela ficou muito famosa ali nos anos 80, quando ela fez um montão de discussões sobre corpo ciborgue. A Donna Haraway, ela fala em fabulação especulativa, né, é o termo que ela usa. Então, assim, no caso da Saidia Hartman, ela escreveu esse livro dela que se chama Cenas de Sujeição, e tem um capítulo chamado Revestindo o Corpo com Dor. E ela fala um negócio muito, muito difícil, assim, mas eu acho muito acertado também. Porque ela diz, mesmo quando a literatura, o cinema vão falar, por exemplo, da escravidão, vão trazer essas narrativas muito invisibilizadas, vozes inaudíveis. Algumas vezes o tratamento melodramático dessas fabulações, ele continua espelhando uma subserviência, ele continua espelhando um colonialismo. Por que que ela diz isso? Porque ela diz, muitas vezes, a expressão da dor, ela atinge, por exemplo, o público branco que está vendo aquilo. Isso tem muito a ver, eu acho, com algumas questões que, eram chamadas de espetacularização da dor. Então, por exemplo, você vê uma exposição de um fotógrafo que está fotografando zonas vulneráveis, pessoas que estão com muita necessidade, faz fotos lindíssimas, extraordinárias. Então, assim, não é para negligenciar o trabalho do fotógrafo, porque é claro que essa estética, ela traz também um outro público para olhar. No entanto, a Saidia Hartman problematiza, porque ela diz a estetização da dor do outro também se coloca como um problema. Então, isso é uma questão também interessante aí para a gente pensar, né? A gente pode pensar no cinema, na fotografia, nas artes visuais, né? Então, é um ponto que ela levanta, né? Que ela diz que o melodrama é uma estratégia usada para transformar o sofrimento em entretenimento. E isso pode ser também muito grave. Ela diz, é como se pessoas negras fossem imunes à dor na fantasmagoria branca. Isso eu estou citando uma frase dela, tá? E a Donna Haraway, quando ela começou a escrever lá sobre o ciborgue, não sei o quê, inicialmente todo mundo pensava no ciborgue como um ser híbrido. E aí ela falou, não é híbrido, porque pensar numa hibridação entre natureza e cultura já é um problemão, porque, de fato, natureza e cultura nunca foram separados, é uma ficção criar isso, essa dicotomia. Então, ela diz assim, o que o ciborgue é uma fabulação. E ela foi inspirada por uma autora chamada Marilyn Strathern, uma antropóloga, que ela fez uma pesquisa grande na Nova Guiné, e que ela diz uma coisa que eu achei muito legal essa frase, ela fala assim, como a escolha das ideias que se usa para pensar outras ideias impacta a análise dos acontecimentos. Então, ou seja, como é que faz diferença a gente observar histórias que podem narrar outras histórias? Porque isso vai criando um outro tipo de mediação. Então, por que que elas estão falando disso, né? Porque, a fabulação, ela pode ser, como Távia diz, muito importante para dar visibilidade a narrativas invisibilizadas,
né, para, através de uma ficção, aproximar a gente de uma realidade que não foi, com a qual a gente não teve relação, mas ela pode também camuflar coisas e seguir operando como um dispositivo de poder, que é o caso que a Saidiya Hartman fala, né, da criação de melodramas e espetacularização da dor do outro. Então, essa história da fabulação é muito instigante para a gente pensar, porque, a gente está pensando no poder do falso, mas sabendo que o poder do falso, ele está sempre numa linha de navalha, porque ele pode ser muito importante para criar uma aproximação fictícia com algo que de fictício não tem nada. Mas pode também debandar por uma coisa espetacularizada e capturada pelo mercado. Essa questão da captura pelo mercado é danada, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque ninguém está isento, né, dessa captura. E não adianta a gente pensar que a gente vive fora do sistema, porque o sistema não tem fora. Então, para encerrar aqui a minha conversa, queria dizer para vocês que eu tenho pensado nessa relação entre fabulações e microativismos, porque eu acho que o confronto macropolítico a gente não tem condição. Nós, como professores, como pesquisadores, como artistas, a gente não tem condição de confronto macropolítico, porque essa não é a nossa função. O que a gente pode é agir no microativismo, e que é absolutamente fundamental. Eu não sei se é por causa desse contexto político tão horroroso que a gente está vivendo, mas eu cada vez mais acredito na micropolítica. E eu tenho uma amiga, que é uma professora lá no Canadá, chamada Erin Manning. Ela tem falado sobre várias coisas, e tem um livro dela, inclusive, que já está para sair há muito tempo, não saiu, não sei se finalmente vai ser publicado esse ano, porque ele foi traduzido para o português. É um livro que se chama Gesto Menor. E a Erin também fala nas operações fabulatórias, ela também está muito alinhada com essas discussões, inclusive para pensar a pedagogia, né? Eu não vou entrar nesse negócio agora, porque abre um outro caminho, mas ela tem trabalhado muito com a questão do autismo também, e gosta muito desse outro autor e pedagogo também, chamado Fernand Deligny, que tem também livros traduzidos em português, um deles que eu amo, que é o Aracniano, que ele, em vez de falar em cartografia, mapa, essas coisas, ele fala teia, porque ele pensa em aranha mesmo. E ele diz uma coisa maravilhosa nesse ensaio do Aracniano, porque ele diz: a teia, ela aparece sempre na brecha, né? A teia, se vocês repararem, é isso, né? A aranha vai lá e constrói a teiazinha dela nos cantos, nas brechas, pode virar cortina ou pode virar passagem. É uma coisa muito linda que ele fala, eu aconselho muito a vocês esse ensaio, né, que saiu nessa editora aí que publicou meus livros do Japão também, que é N-1. E voltando para Erin, então, ela pensando essas questões da pedagogia, de uma coisa que ela conversa bastante também, que é essa ideia de pesquisa-criação ou research creation, né, ela diz o seguinte, que tem uma coisa que é o gesto menor. O gesto menor não é porque ele é pequeno. Ele até pode ser pequeno, mas o que o caracteriza não é o fato de ser pequeno. Então, ela é casada e esse parceiro dela é um grande deleuziano canadense chamado Brian Massumi. E então,
amparados, né, por essas discussões aí do Deleuze, eles lembram de um livro, que era um livro que o Deleuze e Guattari falam sobre o Kafka, e dizem que a literatura do Kafka é uma literatura menor. Isso não significa uma coisa pejorativa, dizer: "Ah, ele é menos importante ou é um troço pequeno". Mas é esse menor que inspira a Erin a falar de gesto menor, que significa o quê? Um gesto que estabelece um corte no campo de percepção. Então, na medida em que ele vaza no campo de percepção, ele abre uma outra possibilidade de percepção que não estava lá. Então, ele é menor no sentido de trabalhar nesse menor do Kafka, que não é menos importante ou pequeno em dimensão, mas ele é menor porque ele tem essa aptidão para abrir um outro campo de percepção. Eu acho isso daí muito bacana para a gente pensar. Para todos nós que damos aula, para a gente que pensa processos de criação, que tem parcerias artísticas, porque me parece que esse é o nosso ofício, né. Eu estou ainda muito contaminada por essa tradução aí do Kunit-Artaud, e o Artaud dizia que o grande ofício dele era o tempo inteiro se reinventar. E eu acho que quando a gente é professor, a gente não só se reinventa o tempo inteiro a partir das nossas relações, da abertura de alteridade, mas a gente também reinventa os ambientes onde a gente está. É disso que se trata. Não é para ensinar conteúdo, mas é talvez para trabalhar essas estratégias mesmo de conhecer e de fazer perguntas, de abrir para os gestos menores. Então, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acabei falando mais do que eu pensava. E agora sim, vocês me falam o que que vocês querem, se vocês querem falar alguma coisa, perguntar, sei lá, fica todo mundo aí à vontade, tá bom? Que boniteza, Cristine, obrigada. Acho que tem uma fala generosa, né? Assim, que de fato, como um gesto menor, vai levando a gente para outros campos de percepção, né? Fiquei muito interessada nisso do gesto menor, especialmente porque eu gosto de pensar também nas mediações que a obra faz, ou que a gente faz como educadores, né? Me interessa muito isso de sair do campo do grande, né, do macro, dos poderes que a arte tem no mercado ou no seu ambiente onde ela circula, né? E transpor o gesto para o indivíduo, né? Porque ela transforma no sujeito observador, né? Nos locais onde ela atua. Muito bonito isso tudo que você trouxe. Muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, assim. Foi pouco, achei, dá vontade demais, né, Val? A gente ficaria aqui a noite inteira. A Val ainda está com uma conexão um pouco ruim, então o que a gente vai fazer agora é abrir os comentários e eu vou trazendo aqui para a roda os comentários do chat. Quem quiser fazer mais perguntas, ainda temos tempo. Então, enquanto isso, eu vou lendo os que já estão por aqui, tá bem? Bom, teve muitos agradecimentos aqui, carinhos para você, abraços. Ai, que bom! Pessoas de lugares diferentes, de outras cidades de Minas. Alguns comentários sobre a sua fala ao longo da conversa. Eu vou trazer uma fala da Tainá, que ela relembra uma das suas falas dizendo: é lindo isso de pensar que a memória é sempre, de alguma forma, uma fabulação. Mas a história oficial e hegemônica exclui qualquer possibilidade de imaginação. É isso mesmo, Tainá, que isso é uma questão importante, né, porque essa coisa das histórias oficiais é como se fosse tudo
o a priori, né? E aquilo que interessa politicamente para alguns e não para todos. Então, assim, aceitar o processo imaginativo nisso já é uma ação subversiva. Eu acho legal que você tenha, que isso tenha chamado a tua atenção, né? Tem mais. Agora, Valzinha, eu vou seguir um pouco a sequência aqui, porque nos comentários. Valquíria diz: Cris, eu fico sempre muito curiosa diante desta imagem do leitor pesquisador e dos afetos entre esses leitores, porque sempre o que foi escrito vem de uma digestão leitora, uma amizade. Isso mesmo, Val, isso mesmo. E você sabe que tem um livrinho do Agamben que tem 3 ensaios dele, né? Um que chama O que é o contemporâneo, o que é o dispositivo e o que é o amigo. Eu gosto desse texto do amigo, que assim, ele se baseia também em outros autores, né? O Maurice Blanchot, tem um monte de gente, mas assim, porque o amigo, ele não tem uma relação de causa e efeito, né? Você não é amigo por causa de algum motivo. Em geral, é uma relação que também é um negócio aí que também está no Damásio, eu gosto disso também, que é empatia, né? Empatia. Ele diz que a empatia é uma alça corpórea que a gente constrói no corpo a partir do corpo do outro. Mas isso não precisa ter conhecimento prévio, não tem que ter repertório comum, não tem que ter nada, porque você às vezes sente empatia por algo ou alguém que é absolutamente desconhecido. Então é muito legal esse negócio da alça corpórea. E eu sinto que a gente conhece junto com alguém quando você tem empatia. Quando não tem, não rola. Inclusive nessa experiência de orientação, né, Val? Uma pessoa, para ser orientada por você, ou você, sei lá, ser orientado ou orientar alguém, tem que ter empatia. É como assim, você escolher o terapeuta da sua vida. Não rola. Não interessa se a pessoa tem um currículo XYZ. Tem que ter a alça corpórea. Isso é uma coisa muito importante. É a ignição para o conhecimento mesmo. E por isso que tem que ter a criação de um ambiente para aprender também. Isso é um negócio que a Erin discute muito. Que ela fala, por exemplo, não adianta você organizar um seminário que vão ter convidados autistas e você mantém a mesma estrutura da sala, porque as pessoas não vão poder se comunicar, não vão poder falar nada. Eu fui uma vez no MASP, né, que é esse museu de arte moderna aqui de São Paulo, e a sala deles de conferência é uma sala, gente, que tem um púlpito ali na frente, sabe esses negócios de antigamente, assim? E eu conversava com uma das curadoras, ela falou que antes desse evento que eu participei, teve um evento que foram umas pessoas da comunidade indígena lá falar e que tinham dificuldade para falar. Eu falei, gente, é lógico, né? Nesse lugar, assim, é uma arquitetura que conspira para você seguir em silêncio, né? Então porque isso vem dessa época, né, da academia como lugar de uns onde não entram outros. Então é complicado isso daí. Eu acho que dentro dessa coisa da amizade, da empatia, a gente tem que pensar também na construção dos ambientes, assim. Não adianta, porque senão entra naquela armadilha do incluir para excluir, né? Então não é legal, não. Super, super legal. E isso também alcança um pouco o que é pensar o modo como a obra de arte é posta no mundo, né? Assim, e quais os mecanismos de alcance ela quer operar ali também, né? Isso aí, Pompeia, tem tudo a ver com o que você faz, né? Que é a questão da curadoria. E tem muito assunto desse papo de curadoria. Eu comprei uma vez um livro que chama Curacionismo. Achei sensacional esse título, porque o cara diz assim que o curador acha que é Deus, né?
o criacionismo com o curacionismo. Então, assim, mudar esse tipo de ação curatorial soberana para pensar ativação de ambientes, né? Não ficar só na escolha sempre dos mesmos artistas, que é essa captura também no mercado. Tem muita coisa. Depois, se você quiser, tem um orientando meu que eu amo, que ele escreveu uma tese de doutorado que ele vai depositar agora, ele fez uma pesquisa lindíssima sobre curadoria. Eu vou mandar para vocês depois. Ele vai Pode mandar. defender agora em junho, vou mandar para vocês. É muito bacana, ele levantou muitas coisas muito legais. É um assuntão, assim, tem um monte de coisa para falar. Que ótimo. Vou trazer mais questões, então, mudando um pouquinho de assunto. A Tainá mais uma vez, Tainá Azeredo. Como a ideia de fabulação poderia instituir processos de justiça, paz ou reconciliação em contextos com histórias marcadas por uma violência contínua ou de destruição do tecido social? Consegue não, hein? Não dá. Não dá porque não faz parte desse papel, né? Não dá para instituir processos de justiça. Eu acho que o máximo que se consegue fazer é isso, sabe? Assim, tornar visível alguma coisa que está lá absolutamente camuflada, opaca, né? Eu gosto dos textos da J. Mombassa. Ela fala numa opacidade. Então, você consegue romper com isso, né? E eu também não gosto dessa formulação que diz vou dar voz a alguém. Ninguém dá voz para ninguém. Isso aí é besteira, né? Dar voz. Mas, assim, a escuta, você pode criar ambientes de escuta, isso é legal. Né? Porque quando você fala assim, vou dar voz para alguém, já fica aquela coisa autoritária, você que está dando a voz. Todo mundo tem voz. O que acontece é que tem vozes que estão silenciadas. A fabulação, ela é uma operação que pode romper com esse silenciamento. Eu fui da banca de uma artista incrível que estudou com a gente na PUC, que é a Roberta Estrela Dalva. Ela começou o slam aqui no Brasil, fez documentário, ela também faz parte de um grupo de teatro. Eu gosto muito do trabalho da Roberta. E eu sugiro para vocês, a tese dela é muito bonita, porque ela fala muito sobre essa questão da voz, e ela conta na tese dela de uma experiência que ela teve de perder a voz, perder literalmente a voz. Ela que trabalha com a voz. Então, como é esse trabalho de reencontrar a sua voz? E isso pode ser reencontrar a voz, como nessa situação dela, que efetivamente teve um problema e perdeu a voz, ou pode ser o reencontrar a sua própria voz, que é aí um trabalho político muito importante, e que também tem a ver com isso que o Paulo Freire falava, né? Paulo Freire também foi da PUC, lá onde eu trabalho, e ele falava que alfabetizar alguém é a pessoa falar com as próprias palavras. Então, essa autonomia, né, é uma coisa fundamental, mas eu acho que a operação fabulatória seria bom que pudesse instituir justiça, mas eu acho que não chega nisso, assim, não é isso que faz a operação fabulatória. Eu acho que ela rompe as opacidades, isso sim, mas não chega nesse ponto aí da justiça. Pode abrir esses caminhos, né? Quem sabe a partir disso reverbera, né? Eu tenho um amigo que fala nisso também, o Pascal Hillen, ele fala na reverberação de murmúrios. Esses murmúrios que reverberam, eles criam movimentos. Então, a partir daí, outra coisa pode acontecer, né? Aí acho que sim. É bom a gente ser realista também, né? E no alcance das coisas, né? Porque tá muito mais um gesto menor, talvez, né? Eu acho, viu, Pompeia, porque senão a gente começa a investir numa coisa utópica
e não rola, sabe? Eu acho mais interessante a gente pensar realmente, como Foucault falava, nas heterotopias, assim, vamos criar, sabe, ambientes, espaços, mas não investir numa coisa utópica, sabe? Criar uma expectativa de algo que não virá, não virá. Então a gente tem que trabalhar sem essa ingenuidade, Uhum. enfrentando o processo de extinção que está acontecendo, não adianta negar, né? Então, vamos ver como é que a gente lida com isso. Que processo operatório a gente tem condição de fazer, que tipo de movimento que desestabiliza esses dispositivos de poder, porque a gente não consegue eliminar, não dá para eliminar, mas assim, você elimina de um lado, nasce do outro. Alguns anos atrás, eu li um cara que é o Richard Dawkins, ele falava num negócio dos memes, que não são esses memes que a gente vê hoje, mas os memes de hoje acho que se inspiraram nos memes dele. Porque ele dizia assim, do mesmo jeito que tem o gene, que é a unidade mínima ali da biologia, né, da genética, na cultura tem os memes, que são essas, como se fosse uma espécie de... Primeiro ele fala que é uma unidade cultural, que ela se replica por imitação. E ele diz o poder da replicação não tem a ver com o fato do meme ser bom ou ruim. Não tem esse juízo de valor. Tem a ver com a adaptabilidade. Tanto que a gente vê os memes do racismo, eles sobrevivem a tudo. Não adianta a gente falar isso é negativo. O fato de ser negativo não significa que não vai sobreviver. Então, assim, é uma questão de adaptabilidade aos ambientes. E o que tem a ver com essa adaptabilidade é a ação dos dispositivos de poder. Então, é difícil, viu, gente? É difícil. Quando você pensa que, então vou tirar essa pessoa daqui porque ela está nociva. Não adianta eliminar uma pessoa, porque o problema é o hábito cognitivo. É um certo modo de pensar que sobrevive e que não está restrito a uma pessoa. Né? É difícil esse negócio. Eles são compartilhados, né? Pois é. Ai, gente, é duro. Eu vou trazer uma pergunta, então, do Jorge Lopes. Ele pede: você poderia falar um pouquinho sobre memórias e testemunho na dança? Pode citar artistas que têm lidado com essas questões, se quiser. Olha, Jorge, eu vivi uma situação dessa assim, há pouquíssimo tempo, porque eu fiz uma conversa com essa artista lá do Rio, a Lia Rodrigues. E a Lia, quando ela apresentou, ela teve um convite para apresentar aqui em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, e agora ela voltou, apresentou os últimos trabalhos dela, o Encantado e o Fúria, agora no Sesc Pinheiros. E quando ela apresentou lá no Sesc Vila Mariana, a gente estava assim no momento começando a abrir, começando a ter espetáculo ao vivo de novo, né? E ela, por exemplo, criou uns cadernos de criação que documentam o trabalho dela. Mas sabe o que eu achei interessante, Jorge? Porque isso daí você vai falar, bom, isso daí já acontece há muito tempo e tem um bando de gente que faz isso. Mas ela criou, junto com a Gabizinha Gonçalves, que é a produtora dela, que é uma pessoa de quem eu gosto muito também, que ela foi minha orientanda de graduação, mestrado, doutorado, sou amiga dela há anos. Elas pensaram juntas essa espécie de videodocumentário que gira em torno de cada trabalho. Então, é sim uma documentação e uma memória do processo. Só que a Lia não fala nada em nenhum momento. Quem organizou essa documentação foram só os dançarinos testemunhas do processo. Uau! Então, tem coisas que esses dançarinos pensaram que a Lia nem teria pensado. Mas ela achou que era muito mais interessante eles proporem isso do que ela.
Porque a memória dela do processo é diferente da memória deles, embora eles tenham vivido muitas coisas juntos. E tem muitos dançarinos da Lia que são muito jovens. Teve uma época, quando ela criou a Companhia Lia Rodrigues, que ela ficou assim mais de 10 anos com o mesmo grupo, que eram todas dançarinas e dançarinos profissionais. Como em 2003 ela mudou lá a sede da Companhia para a Favela da Maré, lá no Centro de Arte da Maré, praticamente a companhia toda agora são de pessoas lá da Maré, que começaram a dançar no Centro de Artes e ali se formaram, e o grupo não tem mais essa estabilidade, com exceção de um dançarino que está com ela há muito tempo, é assim, muda muito, porque a vida das pessoas muda, porque as pessoas vão fazer outra coisa. Isso é uma coisa que não é só a Lia, todo mundo da dança tem enfrentado isso. Os grupos mudam muito, e como a gente não tem nenhuma estabilidade financeira para ficar pagando direitinho tudo para os dançarinos, eles vão rodando os projetos. Então, a questão da memória na dança, ela sempre foi complexa, né? Ela sempre foi complexa. Porque durante uma época, eu já estou velha, né, gente? Então já vi, ó, já estou rodada, já vi muita coisa. Eu sou de uma época que, assim, primeiro era uma dificuldade para você conseguir documentar os espetáculos de dança. Então, assim, as pessoas não tinham dinheiro, na época do vídeo ainda, gente, não tinha dinheiro para fazer vídeo, não tinha como pagar alguém para fazer uma documentação que prestasse. Então, as pessoas faziam daquele jeito que era possível. A história da dança, isso não só no Brasil, mas em tudo quanto é canto, até um bom momento assim da sua história foi uma história oral. Então, o conhecimento era passado oralmente, não tinha documentos assim, embora vários dançarinos, coreógrafos, até os maîtres de balé, tenham escrito muitas coisas, mas, vamos dizer assim, uma boa parte da memória da dança era oral. Depois, esses documentos escritos começaram a ser recuperados, mas, gente, a escrita da dança não é a dança. Assim como o vídeo da dança também não é a dança, é uma documentação sobre a dança. Então, essas são questões, assim, mesmo alguns autores, assim, pesquisadores que tentaram criar metodologias de notação de dança, o próprio Laban fez isso, né? Tinha Laban Notation, esse negócio todo. Mas, assim, também não é a dança. É uma documentação sobre dança, é uma notação sobre dança. E a noção de documentação, ela começou a ser muito trabalhada, não só pelas pessoas da dança, mas por muita gente da performance, indagando essa questão. Então, assim, o que da experiência viva pode ser trabalhado como documentação de algo que, de fato, nunca poderá ser documentado tal e qual? Isso é uma coisa de todas as experiências vivas. Já tinha muita gente pensando nisso. Assim, por exemplo, a Lola Arias é uma pessoa que criou, uma artista, né, que criou um site chamado My Documents, onde ela convidou vários performers para contar do trabalho de criação. E o que é documentado é o processo e não a obra, que é bem interessante isso. Né? A Tânia Bruguera, uma cubana performer, também criou lá um arquivo muito interessante, onde ela fala, né? Teve até uma exposição na Pinacoteca, aqui em São Paulo também, e é assim, são traços do acontecimento que são documentados, e nunca a coisa tal e qual. Mas o que se começou a pensar é que essa memória, que é uma memória que não documenta exatamente o que aconteceu, mas pode documentar um processo de criação, um traço da experiência, isso também ativa outras experiências. Então, é um negócio muito potente, Jorge, que eu acho que tem muita gente pensando nisso, deixando de lado essa ideia
que precisa criar uma memória tal e qual, como se fosse um armazenamento da coisa, mas o que fica dessa memória são traços, são ignições dos processos. Eu tenho achado muito legal pensar nisso. Tenho até uns amigos lá no Japão que eles tinham super guardadinho uns arquivos da história do Butô, dos pioneiros do Butô, por exemplo, e aí, nessa época agora, que estava todo mundo ali recluso, eles começaram a colocar esse arquivo em movimento, chamando artistas, não só japoneses, mas de outros lugares, para criar processos de criação em cima da imagem arquivada. Eu achei muito interessante esse negócio. É como assim, dar um reboot ali naquela coisa que estava guardada, né? Eu acho muito legal essa proposta, porque já que não dá para fazer a coisa tal e qual, então vamos entender o que daquela experiência que pode criar outros movimentos. Isso pode ser bem bacana. Então, e eu acho que na dança tem muita gente fazendo isso. Aqui no Brasil também, por exemplo, o Marcelo Evelin, lá de Teresina, ele está organizando um livro agora, que é um livro de muitas coisas dos processos de criação dele. Eu sei que tem muita gente na Bahia, alguns até fazendo ali nas pesquisas que eles desenvolvem na UFBA, mas alguns até fora da universidade, porque isso daí não precisa da universidade. Então, você pode fazer sem ter nenhuma relação com a universidade, mas pensar o seu próprio arquivo, né? Como corpo e como documentação. Isso é tão bonito, né? Porque acaba estabelecendo cortes, né? Como o gesto menor e levando para outros campos, né? Gostei demais dessa coisa do gesto menor. Depois eu vou te passar o livro, Pompeia, te passo o livro. Pode me passar. Tem várias pessoas aqui pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre as diferenças entre fantasmas e zumbis. Ai, adoro esse Aí assunto, tem a gente. Valquíria Prates, a Bárbara Lissa. Eu acho que tem outra aqui embaixo que eu perdi. Adoro esse assunto, porque bom, como eu já falei para vocês, né, eu sou, assim, fã do Japão, e se tem um negócio que tem no Japão é fantasma. Nossa senhora, o que não falta no Japão é fantasma. E assim, eu inclusive era para eu ter ido trabalhar com uma professora lá, e por causa desse negócio da pandemia, ficou tudo fechado lá, não consegui ir. Eu vou só no fim de 23 agora. Ela tem um projeto muito legal que pensa as fantasmas mulheres. E como, a partir dessa imagem das fantasmas, tem toda uma série de discussões de gênero que acontecem a partir dessas fantasmas mulheres. Mas, assim, a pergunta de vocês não é essa. A pergunta de vocês é a diferença do zumbi com o fantasma, né? Então, a coisa mais potente que eu acho que tem para a gente pensar fantasma é quando a gente entende o fantasma como um espectro. E o espectro não precisa necessariamente ser uma figura assim, transcendental de outra realidade. Mas mesmo sem ser de outra realidade, o espectro é algo que nos assombra e segue assombrando principalmente quando a coisa não foi resolvida, né? Porque essa é a chave do fantasma, né? Algumas vezes o fantasma é vingativo, deixou uma pendência na terra, morreu e deixou uma pendência, ficou lá grudado na casa onde ele morou. Até a gente vê isso na literatura, nos filmes, nas lendas, nas fábulas. Do ponto de vista político, isso que persiste e continua nos assombrando é o espectro. E esse espectro, ele tem sido estudado por um monte de autores. Então, por exemplo, a escravidão é um espectro que nos assombra. E ela existe como espectro e existe literalmente, né? Porque é uma ilusão achar que a escravidão acabou. Nesse momento em que a gente conversa, várias pessoas estão sendo escravizadas em vários lugares do mundo. Várias pessoas estão sendo vendidas como mercadoria,
né, que um baby fala, é o corpo moeda, né, o corpo mercadoria. Então, o zumbi, supostamente, é aquele ser que tem um estado de consciência alterado. Então não é que ele não tem consciência, mas ele tem um estado, de consciência alterado. Por exemplo, quando ele é alguém que está com a vida por um fio, quase morrendo de fome. A pessoa que está nessa situação, ela não consegue construir uma linguagem. Não é porque ela perdeu a sua inteligência, mas é porque essa habilidade está comprometida com um único pensamento que assola a sua existência e que é a fome. Essa pessoa, ela tem sido chamada politicamente de zumbi, e a gente vê muitas dessas pessoas na nossa vizinhança, porque elas andam e elas têm aquele olhar que atravessa, ou elas conversam com alguma entidade espectral. E elas não se comunicam como as outras pessoas, algumas nem falam mais. Então, essa é uma situação limite. Há muitos anos atrás, eu conheci uma pesquisadora também, que ela fazia, assim, muitas entrevistas, se interessou em conversar com muitas pessoas que no contexto latino-americano tinham sido torturadas. Ela diz: "Quando a pessoa vive uma situação de tortura, que está com uma dor muito intensa, e pode ser tortura, pode ser doença, sei lá, uma situação que você está vivendo de uma dor muito intensa, que desestabiliza muito radicalmente o organismo, você está nesse estado alterado de consciência. Então, você vira um zumbi. Então você está vivo, mas você é um morto-vivo, porque a sua vida realmente está por um limite. Essa homeostase que o Damásio fala, ela está muito instável, né. Então, esse é o zumbi, né, eu não estou falando da figura, da metáfora do zumbi nos filmes de horror. Embora a metáfora do zumbi nos filmes de horror, algumas vezes funciona como uma questão política também, como esse que eu falei para vocês, a invasão dos mortos-vivos no shopping center, né. Agora, o fantasma tem uma pluralidade de fantasmas, mas a maneira como a figura do fantasma se reverte numa, ação política, normalmente é quando ele é chamado de espectro, e aí ele segue, né, assombrando a gente. E algumas vezes é usado de outra maneira. Por exemplo, o Derrida escreveu um livro muito bonito alguns anos atrás, chamado Espectros de Marx. Tem um pesquisador aqui em São Paulo, que é professor da USP, eu gosto muito do trabalho dele, chamo ele muito em bancas, que é o Jean Tible. Ele escreveu um livro incrível, que foi a tese de doutorado dele, chamado Marx Selvagem. E aí ele pensa toda uma epistemologia que tem a ver com isso que o Derrida diz, que ele fala: o que é o espectro do Marx? Não é a doutrina marxista, que tanta gente diz: "Nossa, mudou tanta coisa política e econômica, não dá mais para falar, né, literalmente o que falava o Marx". Mas ele diz: "Tem uma tarefa não realizada nesse pensamento", e que tem muito a ver com a questão da formação de comunidade, com a formação do comum. E aí o Jantible cria uma aproximação com um outro universo cognitivo, que é o indígena. E é por isso que ele dá esse nome de Marx selvagem. E o que tem em comum entre uma coisa e outra, sem dizer que se está falando da mesma coisa, é essa tarefa não realizada, que traz para a gente um desafio que para mim é um desafio, assim, sempre, que é como é que a gente faz junto, como é que a gente pensa no outro, como é que a gente cria junto, né. Então isso é uma coisa muito bacana e que tem, assim, eu acho muito importante,
e tem a ver, de certa forma, com todos esses autores que eu falei para vocês, né. O próprio Bataille, ele dizia: "Tem um viés da morte que pode ser muito potente, que é pensar na morte como deslocamento de si mesmo. O que que acontece quando você não pensa só em você mesmo?". E isso daí, gente, é muito bacana. Às vezes é difícil, porque, claro, todo mundo vive dificuldades, todo mundo tem suas famílias, tem suas contas para pagar, tem seus próprios interesses, mas a aptidão para criar esse deslocamento é a chave do gesto menor. É isso, hein, gente, estamos acabando. Uau! Mas eu acho que encerramos com chave de ouro, né, assim, acho que, agradecer, Cristine, por esse tanto de material, acho que você fez uma expansão do tempo aqui, fez caber tanta coisa nessas 2 horas de conversa, que estou assim, revigorada. Tem muito material, entendo, já ao longo da sua fala, fui também vendo as falas dos artistas, os trabalhos, acho que tem muito material para a gente levar para as conversas de amanhã. Daria para a gente fazer mais outra conversa, só com as reverberações dos assuntos que você trouxe, então, só agradecer a sua presença, o cuidado com a sua fala, né, a generosidade, agradecer também as participações de todos no chat, as perguntas, os comentários. Só para te deixar a par, Cristine, tem muitos agradecimentos, muitos elogios à sua fala, muitos coraçõezinhos. Ai, No que nosso... bom, gente, que bom. Acho que todo mundo está saindo assim, também como eu, revigorados com a sua participação aqui no programa. Quer Então, falar um pouquinho? obrigada, gente, obrigada, muito obrigada a vocês. E assim, eu falei um montão de coisa. Depois, se alguém quiser algum material, alguma coisa, vocês me avisam, a gente ainda vai se encontrar amanhã. Já E tem alguns eu tô pedidos. sempre conversando com os fantasmas, hein? Vocês viram que eu converso com um monte de mortos. Exatamente. Aqui temos muitos fantasmas aqui na pauta. Amanhã continuamos esse assunto. Então tá bom, gente. Aqui presentes. Então, Então, eu boa queria noite agradecer. para todo mundo e obrigada. Obrigada, Cristine. Até amanhã. Obrigada, Val, Carol, pela interpretação. E acompanhe as nossas programações, pessoal, no nosso canal do IA. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, gente. Obrigada, Carol.